Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de M&M Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da M&M Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na M&M, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A M&M Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Curiosidades. Alô, ouvintes do NetoCast, eu sou o Sandro e hoje eu venho falar sobre geodésia, Pitágoras e Gauss. Trago também um trecho da gravação do Debacast Personalidades 1, onde falamos sobre a vida e obra de Herón de Alexandria. Herón de Alexandria foi um grande inventor grego que viveu no século I e a maioria de seus feitos estão em uso até hoje. Para saber mais sobre o Herón de Alexandria, procure lá no seu agregador o episódio 1 do Debacast Personalidades. Bom, vamos ao tema, né? Geodésia é a junção das palavras terra e dividir, e foi usado pela primeira vez por Aristóteles, que tem o significado de dividir a terra. A geodésia ela é um ramo da geociência que aborda os meios de representação da geometria da terra. Então, os primeiros estudiosos desse ramo da geodésia, eles estudaram sobre como medir a Terra. Quando se fala nos primeiros estudiosos, a gente entra em Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que viveu entre os anos de 570 e 495 a.C. A partir dos estudos dele foi criado um movimento chamado Pitagorismo. Pitágoras também é bastante conhecido pela sua fórmula que calcula a área do triângulo retângulo conhecido como Teorema de Pitágoras. Os estudos de Pitágoras influenciou outros ramos também como as artes, a literatura, o esoterismo e até o vegetarianismo, já que o Pitágoras foi um grande incentivador para que as pessoas não comessem carne. Johann Carl Friedrich Gauss, ele era um matemático, astrônomo e físico alemão que viveu entre os anos de 1777 e 1855. Ele contribuiu em diversas áreas da ciência como a teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletroestática, astronomia e óptica. Os métodos criados por Gauss ajudou em diversas áreas. Gauss é conhecido no ramo da ciência como o príncipe da matemática, ou o mais notável da matemática. Ele dedicou sua vida aos estudos desde criança. Para saber qual a relação entre o Pitágoras, o Gauss e a geodésia, fiquem agora com o trecho da minha conversa com Guilherme Andrade sobre a famosa teoria da Terra plana. Aí antes da gente começar aqui a invenção, tinha só um ponto aqui que você comentou quando a gente estava falando da fórmula, que, por exemplo, lá era muito simples, né? Assim, eles não tinham esse negócio de seno, cosseno, essa complexidade que hoje a gente vê na faculdade. Uma pessoa que veio antes dele, muito conhecido na matemática, né, o Pitágoras, aquela fórmula dele, né,
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Vulgo o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados do cateto é igual a soma do quadrado da hipotenusa. Não a hipotenusa. O Mamonas Assassina ensinou errado. É o quadrado da hipotenusa. O Dinho ensinou errado. Mas assim, só uma consideração em relação ao teorema de Pitágoras, que tem a ver com triângulos também. O Pitágoras usou aquilo ali, essa mísera conta, para calcular a área da Terra. Somente. A Terra que é esférica, não é plana. Não, mas na época do Pitágoras eu acho que a Terra ainda era plana. Aí eu não sei. Aí tem que perguntar os historiadores. Eu pesquisei sobre isso, né? Quando eles quebraram essa ideia da Terra plana, e foi o Pitágoras. Ah, tá. Pois então, quebrou os paradigmas. Ele lançou o teorema, né? E aí ele aplicou. Não sei como, né? Porque para você rodar todo o planeta há mais de 2000 anos, sei lá, né? Porque, tipo, nem Jesus rodou todo o planeta. Imagina o Pitágoras. Eu sei que essa fórmula, ela leva em consideração 2 pontos distantes na Terra, que ele marcou lá. E aí ele vê a inclinação da sombra desses pontos, né? Ele colocou 2 postes em 2 lugares bem distantes. E aí ele marca a inclinação da sombra desses pontos no mesmo horário. No mesmo dia, no mesmo horário. E a partir dessa medida das 2 sombras, ele consegue calcular a distância para o centro da Terra e, a partir daí, a circunferência da Terra. São 3 pontos, que é um triângulo. Porque os 2 pontos na superfície da Terra e o centro da Terra, né? E aí, a partir disso, ele consegue calcular a circunferência. Porque ele precisava calcular o raio, né? Para você calcular a circunferência, se calcula com um raio, né? 2πr. Então, ele acha o raio a partir daí e depois consegue calcular a circunferência. Para ficar mais ilustrado essa parte aí do cálculo da área da Terra e como eles conseguiram provar que a Terra não é plana, lá naquela série do Cosmos, a de Carl Sagan, ele mostra um vídeo até de como foi feito. Aí ele diz quais foram os locais que foram feitos as torres. Justamente, eles observaram a inclinação da sombra no mesmo horário nos 3 lugares. E, se eu não me engano, foi na Pérsia, na Grécia e no Egito. E dá uma distância bem interessante, né, entre esses locais. E aí elas formam, de fato, um triângulo retângulo. A ideia inicial era justamente mostrar a área, né? E aí, como eles viram que a sombra não era a mesma, então eles diziam, se a sombra não é a mesma, então tem uma inclinação. E aí foi dito que a Terra não era plana. E o erro é bem pequeno, né? Porque depois, com a modernidade, conseguiu calcular a circunferência exata da Terra. O erro é muito pequeno, assim, né? Considerando que foi calculado tudo na mão, né? Não sei, computadores. Que até o Heron ele chega a influenciar nisso também. Isso aconteceu, acho que 400 anos antes do Heron. Então ele também dá um pitaco dele nessa teoria. Uhum. E aí, lá no século XVIII, agora eu não estou me lembrado, é que eles de fato acham a fórmula certa que faz o cálculo. Que é lá no... que ele é até alemão. Gauss? Isso, esse aí mesmo. O Gauss criou um cálculo baseado no teorema de Pitágoras, tipo uma variação. E aí esse cálculo do Gauss é que ele chegou no valor exato da área da Terra. Interessante. Eu assisti uma palestra sobre era sobre o teorema de Fermat. Aí ele fala do Gauss, e o Gauss só não morreu na época quando Napoleão invadiu a Germânia, porque não era a filha do Napoleão, era uma pessoa ali da realeza que era muito admiradora do trabalho do Gauss. E aí ela pessoalmente pediu pro Napoleão poupar ele. Aí matou o resto lá do pessoal da Alemanha e o Gauss ficou vivo. Nossa. Aí ele terminou na cadeia. Realmente a parte da história da matemática eu fico devendo. Eu conheço alguns fatos, mas a parte da história, assim, bem legal, cara. Muito bom. E a série do Cosmos também é super indicada, né? Muito, tanto a do Carl Sagan como essa nova que tá saindo agora. Eu assisti só do Neil deGrasse. Então, o Neil deGrasse Tyson, ele fez uma temporada, né? Uhum. Fez uma temporada. Agora tá saindo a 2ª temporada com ele. Pensa num cara gênio também. Ele conta que ele é tipo um discípulo do Carl Sagan, né? E chegou a se encontrar, né, com o Carl Sagan quando ele era criança.
Carl Sagan, ele foi um grande divulgador científico, né, para o mundo inteiro. Bom, então é isso aí. O Guilherme Andrade, ele é engenheiro de automação e você pode encontrar ele nos podcasts Papo de Calçada, no blog também do Papo de Calçada Podcast, nos podcasts TV na Calçada e Chulé na Teta. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Curiosidades. Galera, beleza? Aqui é Cláudio Dragão Dourado e estamos aqui para divulgar o Omega Cast, o podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao extremo. E siga o seu paladar e o seu olfato até o Omega Cast. E você pode nos acessar no omegastation.com.br, onde a diversão e a loucura são levados aos limites. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Fala galera, aqui é o Sandro. E se você quer ouvir sobre vida na internet, coisas boas, ruins, aquilo que vai te salvar ou te destruir, ouçam o DebaCast, toda terça no seu agregador preferido. Aguardo vocês. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça.
Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!